Fala, geração forte do Rio Grande do Sul! Estamos aqui hoje com um time de coordenadores estaduais muito top para gravar nosso podcast aqui. Já vai estar chegando para você aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar abençoando sua vida. Aproveite para salvar, para tirar suas dúvidas, para guardar esse material aí, replicar com seus amigos, irmãos da igreja, jovens, líderes de jovens. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos direto aqui. Estamos hoje aqui com o pastor Igor Breno, coordenador estadual de jovens lá do Acre. Deus abençoe, pastor. Fala, galera, é bom estar com vocês aqui. Eu acredito que esse pod vai nos abençoar muito. Show de bola. E nada mais, nada menos aqui do que a honra de receber no nosso estado o pastor Gonçalves Filho, coordenador estadual de jovens de São Paulo. Meu Deus, que honra, pastor, te receber aqui. Glória a Deus, Deus abençoe, Rio Grande do Sul, que prazer estar aqui, pastor Márcio, muito bom. E eu tive a sensação, pastor Igor, quando ele falou assim, olha, nós estamos aqui com um time, eu tinha certeza que ele ia falar, um time de peso. Eu acho que ele se segurou para falar isso aí, mas pode falar, pastor Márcio, pode falar. Eu vou ficar mais pesado ainda daqui a pouco o churrasco aqui do Rio Grande do Sul. Bate, tamo junto. Se for de peso, nós estamos juntos mesmo. Os três. Gente, que legal. Pastores, assim, sabemos que é um grande desafio o Ministério de Jovens, né? Nós somos aqui, pelo menos eu vejo, eu não sei qual a idade do pastor Gonçalves, né? Não precisa falar. 37 anos. 37. Eu estou com 43, pastor Igor? 27. 27, bebezinho aqui. Pastor Igor aqui. Essa cara tá meio amassada, mas é 27. Mas assim, a gente percebe a diferença de uma geração para outra, do nosso tempo de juventude para a atual juventude, e tá tudo certo, não é nenhum nada de diferente, vamos falar assim, no sentido depreciativo, né? Pelo contrário, cada tempo tem as suas características, As suas dificuldades. Então, assim, como é olhar para trás e ver a nossa criação, a nossa juventude dentro da igreja e olhar para a juventude atual hoje? O que vocês sentem quando vem fazem essa comparação, assim? Bom, eu sou da época, por mais que eu seja de 85, mas na minha época, por exemplo, de escola bíblica, era o mimeógrafo, né? Talvez essa galera que esteja assistindo a gente aí nem sabe o que é mimeógrafo, mas era a nossa máquina de xerox da época, né? Era a base de álcool, né? Aquele cheirinho de álcool, um negócio de manivela assim, as crianças chegavam tudo com sono assim na escola bíblica, quando pegava já cheirava aquilo, já ficava doidona, né? O primeiro vício da época. Mas eu vejo assim que é um novo tempo, são novos desafios e a questão principalmente da distração. Hoje tem muito mais coisas para distrair. O que a gente tinha na nossa época? Pelo menos carrinho de rolemã, brincadeira na rua. Hoje a tecnologia ela vem para acrescentar, né? O podcast que top, mas também está distraindo essa geração. É o que eu tenho percebido também. Acredito que uma das coisas também que a gente pode falar, assim como o pastor Gonçalves falou também, é os relacionamentos, né? Eu lembro que quando eu li o livro Discipulado Relacional do Joel Comiskey, eu fiquei muito impactado, porque ele cita que na época dele as refeições eram feitas em família. O pai sentava na mesa, a mãe, os filhos, né? Não tinha TV, não tinha nenhuma distração, e eles faziam as refeições unidos. E aí o livro convida a gente a pensar, como que é a tua refeição hoje? Aí você para pensar que às vezes, na correria do dia a dia, cada um pega o seu prato, vai para frente do seu iPad ou da sua TV, e não tem mais aquela, né? E aí é um desafio, porque essas famílias vão gerando filhos que não vão tendo relacionamentos profundos, às vezes o casamento já também não dá certo dos pais, e aí o jovem tem o desafio de se casar, de fazer uma família que vai, né, romper e que não vai repetir o que viveu. Então, acho que um dos desafios também da nossa geração é esse, né? Não ser de relacionamentos tão profundos, e aí às vezes gerar uma família que ele não teve, que ele não viveu, para dar certo. Além das distrações, acho que os relacionamentos também são um desafio para nós. E nessa questão de relacionamento, a gente lembra lá atrás, né? Hoje tem a tecnologia do WhatsApp, mas antigamente era carta, né? Você estava gostando de alguém, você escrevia uma carta, mandava aquela cartinha. Meu Deus do céu, sempre tinha alguém que ia ser o atravessador, né? Que ia lá levar e tal, fazer o intermédio de tudo aquilo. Hoje, com essa rapidez, cara, muitos jovens têm se perdido em troca de mensagens,
até mesmo sensualizando pelo WhatsApp, né? Com fotos e tantas outras coisas. Que na verdade, quando nasceu o WhatsApp, a gente imaginava, por exemplo, que era um aplicativo que tinha uma privacidade, né? Eu estou conversando aqui com o pastor Igor, então vai ficar só entre nós. Depois que inventaram o tal do print, né? Não tem nada mais particular. Não tem nada mais esse negócio, que nem você falou, de compartilhar intimidade, esse tipo de coisa que é muito sério. Né? Às vezes a pessoa acaba entrando ali numa cilada, né? Numa situação de que, só eu vou ver, só eu que vou aqui e tal. Daqui a pouco está compartilhado na rede e tantas pessoas aí passando por situações muito complicadas, né? No seu emocional. Eu já até vi pessoas, até questão de suicídio mesmo, porque não consegue administrar as consequências, né? Disso tudo. Então é algo muito sério que nós estamos vivendo. Verdade, verdade. E na questão de profundidade, pastores, assim, a gente percebe que a gente vem daquele tempo que você realmente não tinha toda a estrutura de discipulado que a gente tem hoje, né? O discipulado, ele acontecia, mas ele não era intencional, ele era relacional. Você encostava em alguém e tinha aquela referência daquele jovem mais maduro, né? Sempre teve, eu brinco que sempre teve duas gangues, né? Teve a gangue dos que buscavam e oravam e jejuavam, e teve a gangue do zoeira. E a gangue do zoeira sempre era maior. O fundo do busão, né? E assim, hoje a gente tem muito mais discipulado, tem muito mais acompanhamento, mas o que mudou, de repente, o que se perdeu nessa linha do tempo, assim? Porque, de verdade, quem convertia naquela época, convertia mesmo, né? E hoje parece que o esforço que a gente faz para que Cristo cresça na vida dos jovens, hoje ele é muito alto, muito forte, e às vezes não traz o resultado que trouxe nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas que a gente conhece, e que não foi empregado tanta ferramenta sobre eles como está sendo hoje. Pastor Igor. Bom, eu acho que um dos desafios, né? Esses dias eu estava estudando e vi uma nova heresia que está sendo pregada, que é a teologia da livre graça. O que é isso? É quando Deus, ele é meu salvador, mas ele não necessariamente é meu Senhor, né? Então nós temos visto isso, pessoas que creem nesse Deus que é amor e tal, mas não se convertem ao ponto de esse Deus que é salvador também se tornar Senhor, né? Para mudar a minha vida, para transformar a minha história. Eu lembro muito daquele texto de 1 João 2,6, que João diz assim: aquele que declara ser íntimo de Deus deve ter o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Ou seja, o lifestyle, né? Os hábitos ali, o caráter de Jesus. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Ser cristão, ser crente, está na moda, né? Os influencers são crentes. Nós temos visto cantores, inclusive um cantor cristão, né? Que diz que é cristão, ultimamente agora no Brasil, lançou uma música sensualizando a própria filha, né? Então a gente tem visto isso, né? Ser crente está na moda, mas ser cristão, ter o caráter de Jesus, isso as pessoas não estão seguindo. Então acho que um dos grandes desafios da gente é isso. É o mesmo Deus que é Salvador ser também Senhor da nossa vida, ao ponto de tocar o nosso caráter, a nossa história. E isso, né? A igreja de antigamente, como a gente gosta de dizer, era mais visível. A gente via o drogado ter um encontro com a palavra de Deus, ler a Bíblia completa em pouco tempo e mudar de vida. A gente via a prostituta ser transformada, a gente via... E olha, pastor, que naquela época ser cristão tinha todo... Não chamava assim, mas tinha todo um bullying, né? Olha, crente, tá andando com a Bíblia. Tinha toda essa pressão da sociedade, que hoje já não tem tanto. E as pessoas não desistiam, não voltavam atrás. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né? O Deus que é seu Salvador precisa também ser o seu Senhor. Uau, show de bola. Top. E eu vejo o seguinte, que a nossa geração, e nós fazemos parte também, né, porque nós estamos vivendo nela, por muito tempo, e eu digo isso pela realidade de São Paulo também, por um tempo foi intoxicada com nomes famosos, né? Vai ter um evento X, quem vai pregar? Primeira coisa que perguntava, quem vai pregar? Quem vai tocar? Mas quem vai estar lá? Qual a atração? Qual é a atração? Não, pera um pouquinho. Você está indo lá por quê?
Qual que é a sua motivação? Então, quando nós nos convertemos, por exemplo, a gente ia pra vigília... a gente ia pra vigília e ia orar lá, bagunçava depois, a gente era juniores, a gente era adolescente. É claro que bagunçava, mas na hora da oração, eu fui batizado no Espírito Santo com 11 anos, dentro de uma vigília, numa chácara da igreja, que tinha lá no máximo 30 adolescentes. Então, assim, a motivação, nós temos que cuidar justamente disso. Colossenses 2,6, eu tenho uma dinâmica que eu faço... em cima desse texto, que é o seguinte, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então eu digo o seguinte: uma coisa é você andar com Jesus, uma coisa é você estar nele. Então o texto, a Bíblia, o convite de Jesus é para que a gente esteja nele. O que quer dizer isso? Aí eu tenho uma dinâmica que eu faço assim: eu pego um perfume, pego alguém, e aí eu peço para a pessoa ficar com perfume aqui e andar no meio do povo espirrando perfume. Quando a pessoa, imagina o pastor Igor está espirrando perfume aqui. Quando ele volta aqui, eu pergunto: quem está sentindo o cheiro do perfume? Todo mundo. Eu estou sentindo o cheiro do perfume. Só que ele está andando com Jesus. Ele está espirrando Jesus. Quando volta, fala: nossa, pastor Igor, nossa, ele anda com Jesus. Você viu o cheiro? Só que se eu facilmente consigo tirar o perfume dele aqui e cheirar ele. Ele não está cheirando o mesmo perfume. Porque ele só está andando com Jesus. Então, andar com Jesus não é tudo. Porque Judas andou com Jesus e fez o que fez. Pedro andou com Jesus e fez o que fez. Quando, ali em João 21, Jesus conseguiu, tu me amas, né, Pedro? E conseguiu colocar Pedro, realmente, o evangelho dentro do Pedro, e Pedro estava nele, aconteceu o que aconteceu em Atos dos Apóstolos com a vida do Pedro. Então, aí eu pego na dinâmica, só para concluir, eu pego a dinâmica e falo o seguinte: agora o perfume não vai estar mais com ele, vai estar nele, ó. Aí eu pego e começo a espirrar no Igor. Então, aonde o Igor vai agora? Agora sim, o perfume está nele. Então, pastor Márcio, concluindo assim, eu vejo que nosso desafio é fazer com que a nossa juventude, jovens adolescentes, tenha uma experiência nele. Uma experiência com o Espírito Santo. Porque aquilo que eu digo, se você for competir luzes, fumaça, atrações com o mundo, a gente não vai conseguir. Mas nós temos algo que é extraordinário, inefável, como diria o apóstolo Paulo, que o mundo jamais vai ter, que é o Espírito Santo. Então, se a gente levar a nossa juventude a ter uma experiência verdadeira nele, já era. Aí vai acontecer as verdadeiras conversões, como a gente já presenciou no passado. Verdade. E não só isso, mas o anseio, né, pelo batismo no Espírito Santo. Sim. Busca, né? Essa busca. Eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu mais almejava era o batismo com o Espírito Santo. Cara, eu quase pirei. Porque assim, eu orava e jejuava e buscava e jejuava e ia pra vigília, sabe? Almejando chegar aquele tempo na minha vida e poder viver aquela experiência, né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa a gente influenciar essa geração e despertar isso neles, esse desejo, essa busca pela presença de Deus Com e certeza. pelo batismo do Espírito Santo, né? Com certeza. O Evangelho só chegou até nós por causa disso, né? Com certeza. É o poder, né? É o poder. É o poder. É a cereja. Não tem jeito. Show de bola. E não dá pra negar o poder na nossa igreja, né, pastor? Não, Não dá. é top. Pastor Igor, o que você vê assim de diferente? Você que já viajou também em vários estados, assim como o pastor Gonçalves, já viajou vários estados. Você olha para a sua juventude hoje do Acre, né? E você vê assim tudo que você já tem presenciado em outros lugares. Qual o ponto em comum e o que você destacaria assim? Uau, nossa turma lá é top nisso aqui. Amém. Acho que o que a gente tem em comum, além da nossa denominação, né, e do poder de Deus agindo em todo o Brasil sobre nós, uma das coisas que a gente tem lá, que eu acredito que é admirável, é algumas igrejas que são ribeirinhas, né, pastores que são mais distantes, que até para nós que somos acostumados com essa realidade, a gente se emociona. Aconteceu a escola de ministérios agora, o pastor Gonçalves esteve lá, teve um adolescente de 12 anos que ele quebrou castanha. Não sei se vocês já viram uma castanheira, mas é muito alto. Então ele subia, derrubava o coquinho da castanha, né? Quebrava,
descascava lá as castanhas e ia vender, né, na parte agrícola ali do estado, para juntar dinheiro para ir para a escola de ministérios. Aí quando foi uma semana antes, a pastora Zenaide me ligou: pastor, tô com um problema aqui, já que assim, quase que chorando, né? Escola de ministério só pode ir a partir de 14 anos, mas eu tenho um jovem que está tantos meses, todos os dias, subindo a castanheira, quebrando castanha e vendendo, e ele conseguiu a taxa dele da escola de ministério, mas ele só tem 12 anos. Eu queria... Será que ele não vai poder ir? Na hora, assim, eu fiquei super emocionado. Eu disse, claro que vai, pastor. Eu não sei se outros de 12 anos vão. Mas esse vai, seu vai, esse né? vai. E a gente tem tido, assim, tem visto, né, o amor deles por Jesus. Tem irmãos que pegam, às vezes, 10 horas de barco, 7 horas de barco, para estar numa reunião ministerial, para estar num evento estadual. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é incrível, até mesmo para nós somos acostumados, é a fome e a sede que eles têm, né, de estar presente tudo aquilo que é proposto pelo nosso presidente ou pelo Conselho Nacional, né? Isso pra gente lá é algo incrível. Até pra gente que é da cidade, todas as vezes que a gente pensa às vezes em faltar ou chegar atrasado, eu penso, não dá. Tenho que honrar o irmão que Tem tá a pastora vindo. Zenaide, né? Exatamente, tem a pastora Zenaide. E tantos outros pastores que às vezes a gente nem chega a saber o nome, mas que são tão inspiradores, né? Nós tivemos uma colocação lá que era 7 horas de barco, recentemente, e isso depois de andar horas de carro, né? Mais 7 horas de barco, e a igreja não tinha luz, pastor. E aí o pastor Moreira, nosso presidente, comprou um gerador de luz, a gasolina, e a gente fez toda a viagem de barco, chegou lá, o pastor mesmo instalou, o pastor Moreira e outros pastores auxiliando. Nós fizemos um culto inaugurando à noite, né? Já com luz. Toda a comunidade ribeirinha foi para a igreja, porque agora, a tantos quilômetros de distância, de horas de barco, o único lugar que tem luz da comunidade ribeirinha é a igreja. Então, se você quer fazer um telefonema agora, tem o telefone rural. Se você quer carregar, por exemplo, no celular, fazer alguma coisa, você tem que ir na igreja, porque é a referência, né? Então, isso tem sido bênção lá pra gente, tem nos motivado muito. O que é bacana de ver, pastor, é que assim, com certeza, assim como em qualquer outro lugar, teve alguém que achou alguma desculpa para não ir. Sim. Né? Mas a atitude de um quebra a desculpa de muitos. A própria escola de ministérios... Repete isso aí, pastor. Repete isso aí. A atitude de um quebra a desculpa de muitos. Muito forte isso. A própria escola de ministérios, as igrejas ribeirinhas fizeram mais de 70 inscrições, de 200 e poucos que nós fizemos. Então, imagina, teve gente que pegou hora de barco, hora de carro, hora de moto, chegou, e pessoas da cidade, né, não foram. E como o senhor falou, né? Eu até, assim, com todo amor e carinho, eu falei para um líder lá, olha, eu aceito a sua desculpa, mas diante de Deus, se comparado aos outros que se esforçaram de maneira sobrenatural, eu não sei se ele receberia. É verdade. E lá, assim, São Paulo também, não tem como comparar, né, o Acre, essa questão dos ribeirinhos e tal, mas também tem as suas dificuldades, né? E tá muito recente, agora dia 9 de julho, nós fizemos congresso estadual de jovens e adolescentes lá, junto com o pastor Vado, coordenador estadual de adolescentes também lá, e foi algo extraordinário. Aquilo que eu falei de intoxicar, nós já estamos vendo uma cura da geração forte do estado de São Paulo. A gente está vendo uma restauração, realmente um novo tempo, né? Uma nova história vivenciando lá. Nós tivemos um congresso com mais de 7 mil jovens adolescentes no último dia 9, e foi algo assim surpreendente. E também tem esse tipo de história, né? O coordenador regional de Jacareí, o pastor Neto, eles fizeram lá mais de 11 mil bolinhos, venderam lá e levaram mais de 200 jovens lá pro congresso. Então, assim, é aquilo que eu aprendi. Longe é o lugar onde eu não quero ir, difícil é o que eu não quero fazer, né? Então, quando eu quero, eu faço. Quando eu quero, eu vou. Quando eu quero, eu faço. E as coisas acontecem. Então, assim, nós estamos vivenciando também em São Paulo, assim, um tempo extraordinário. O pastor Toninho Stefan, nosso presidente estadual, é um homem incrível. O pastor Lucas Flores, nosso secretário das coordenadorias, nos dá um apoio muito grande, nos deixam trabalhar. Enfim, é maravilhoso fazer parte da Igreja do Evangelho Quadrangular e ver essa juventude com fome novamente. Porque, pastor Márcio, é aquilo. Todo o nosso evento foi Talento 4. Todo o nosso evento estadual foi Talento 4. E quando a gente divulgou, eu e o Vado fizemos de propósito. A gente não anunciou ninguém que ia estar lá. Eu falei, vamos ver como que tá a nossa geração. Vamos ver como que tá. Então, assim, e não houve
essa correria toda de quem vai estar lá, quem vai estar lá, quem vai estar lá. Não houve. Então a gente já começou a comemorar a partir daí. Porque o Espírito Santo já tinha feito inscrição. Né? Então a gente vê que eles estavam empolgados já por causa disso. Então eu acho que aí é o caminho certo. Eu acho que isso é algo que está acontecendo muito forte a nível de Brasil, dentro da nossa igreja, né? Que se foi já aquele tempo de ter que ter uma atração, de ter que... Hoje se tem, legal, beleza, que Sim. bom que tem, mas isso não vai impedir o pessoal de participar e de estar junto também. Até porque dentro da nossa igreja tem muito talento, né? Tem muita gente boa aí, que alguns conhecem, alguns nem conhecem ainda, e tem muita gente boa. É verdade. Pastores, tem uma questão que a gente está abordando no Congresso Estadual esse ano, que é a geração que honra, né? Falando muito da cultura da honra, trazendo a questão da cultura da honra. Porque nós percebemos que muitas referências fora, às vezes, tem uma voz um peso maior do que a voz do pastor local, do que a voz do superintendente, né? Do presidente. E como entender, né? Como transmitir essa mensagem para que os nossos jovens eles entendam hoje qual é a voz que você deve dar mais crédito, qual a voz que tem que ter um peso maior na sua vida. A gente até brinca assim que às vezes agora aqui no sul não está tendo muito isso, mas antigamente tinha muito aquele pregador itinerante que ele vinha, fazia uma campanha de 3, 4 dias, fazia aquele movimento assim. Hoje, que ainda tem algumas questões, mas são pastores mesmos que fazem, pastores titulares, né? Mas antigamente o cara ele pregava aquela mensagem 3 dias na sua igreja, e depois ele pregava a mesma mensagem 3 dias na outra igreja, e ele rodava o ano inteiro, o Brasil inteiro com aquela mensagem, né? Mas às vezes o pastor dele, que estava ali do lado dele, pregando todo dia para ele, com uma mensagem diferente toda semana, não tinha a mesma honra que aquele cara que vinha de fora tinha. Então assim, como que nós podemos hoje, que conselho, ou melhor dizendo, né, que conselho vocês dariam para o jovem viver essa cultura da honra? Como começar a honrar, né, ou viver essa cultura da honra no dia a dia? Essa questão de pregar a mesma mensagem às vezes, porque assim, é claro que o pastor local ele vai pregar a mensagem diferente todo culto, né? E essas pessoas que pregam a mesma mensagem, prega quantas vezes a mesma mensagem, e aí o cara já está experiente naquela mensagem já. O meu conselho é: valorize aquele que te dá o básico, mas que vai te nutrir. Ninguém vive de churrasco todo dia. Ninguém vive de churrasco todo dia. Ninguém vive de lasanha todo dia. Então, às vezes, quando você fala arroz, feijão, aqui no Rio Grande do Sul também arroz, feijão é a base, né? Quando a gente fala de arroz, feijão, mas arroz, feijão... Não, mas é aquilo que realmente sustenta você no dia a dia. Isso não é menosprezando, né? Tem muito pastor local e, com certeza, a revelação do Espírito Santo que dá um alimento forte também. Não estou dizendo que não tenha churrasco, não tenha lasanha, mas estou dizendo o seguinte, que valorizar aquele que conhece o seu nome, valorizar aquele que, quando falece alguém... É o seu pastor que vai lá a socorrer sua família, é o seu pastor que vai lá orar por você, é o seu pastor que coloca a mão na sua cabeça, não é o do YouTube, não é o da televisão, não é o do Instagram, né? Eu acho que não valorizar o pastor local, ou o seu líder, não honrá-lo, sabe? Eu não sei nem encontrar a palavra, é um desperdício, né? É um erro muito grande. Então, valorize o seu pastor, valorize o seu líder, valorize quem conhece você, quem disciplina você, quem corrige você. Porque, às vezes, o do Instagram só fala aquilo que a gente quer ouvir. Só fala aquilo que quer ouvir. Então, às vezes, nossos ouvidos falam, nossa, esse é top porque massageia o meu ego, né? Mas não. Quem ama, a Bíblia diz que quem ama, exorta. Então, valorize o seu pastor, ele é o melhor. Eu sempre falo isso. E amanhã, com certeza, eu vou falar aqui no congresso. O seu pastor é o melhor pastor do mundo. A sua pastora é a melhor pastora do mundo. Não existe outro, porque é ele que cuida de você. É ele que dá oportunidade, né? Eu lembro de testemunhar que quando eu comecei a pregar no culto de jovens, era terrível, porque eu não sabia um versículo, nunca tinha lido nenhum livro, né? Então era só heresia. E eu lembro que uma vez eu cheguei pro meu pastor e disse, pastor, pelo amor de Deus, eu acho que esse negócio não é pra mim.
E aí ele disse assim para mim, pastor, meu filho, você pode errar. A igreja é o lugar de você errar, porque aqui eu vou corrigir você. Eu vou direcionar você. Né? Aqui você vai ter cuidado. Aí ele disse assim para mim, isso lá em 2015, né? Um dia você vai viajar para pregar em outros lugares. E lá você não pode errar. Mas para que esse dia chegue, né? Você tem que errar aqui. Eu vou direcionar você, vou corrigir você. E eu lembro que quando nós fomos pelo Connect, né? Aquela iniciativa do pastor Daniel, da pastora Thalita e também do pastor Mário e da pastora Bianca. Eu tive a oportunidade de ir para Curitiba com o pastor Daniel. E lá em Curitiba tinha mais de 1.500 pessoas sentadas. O reverendo Hidrogevski, né, que acabou falecendo, que já foi presidente da igreja, estava sentado assim bem na frente. Né, um homem que tem uma grande história no Brasil e também lá no Paraná, entre superintendentes e pastores. E antes de subir, eu me emocionei e comecei a chorar, porque Deus me lembrou daquele dia que meu pastor disse, olha, um dia você vai viajar e lá você não pode errar. Entendeu? Então eu fiquei pensando, poxa, o pastor Hidrogevski que vai me ouvir, superintendentes, pastores, né, em todos os lugares. E quem sou eu? Né? E eu lembrei, eu só posso estar aqui porque eu tenho um pastor que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Que acreditou que ia dar certo quando ninguém acreditava. Então olhar para mim hoje, olhar para o pastor Gonçalves hoje, pastor Márcio hoje, que deu certo, que está rompendo, que está crescendo, poxa, uau, é legal. Mas e o pastor que acreditou a gente lá atrás, né? Com certeza. Que deu oportunidade quando ninguém daria. Então eu acho que é isso. Honrar o seu pastor é um dos caminhos para você prosperar e crescer. É um dos caminhos para você dar certo, né? E eu posso dizer aqui hoje no podcast que sem o meu pastor, sem o pastor Moreira, eu não estaria aqui. Então você que está ouvindo, honre o seu pastor. Entenda que a sua igreja local é a sua maior escola, né? E tudo que você romper lá no micro, Deus vai te honrar no macro, eu acredito. Show. Glória a Deus, é isso aí. E assim, só para complementar, tem momentos que nós somos Davi, tem momentos que nós somos Jessé, né? Nós não podemos esconder também os talentos que aparecem próximo de nós, né? O que Jessé não sabia é que no currículo dele teria o maior rei de Israel, um matador de gigante. Quando ele não convida o Davi nem para fazer parte da unção, né, de um dos seus filhos, ele não sabia que no currículo dele, lá na frente, nossa, o rei Davi, quem é Davi? Meu filho, está no currículo do Jessé. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos, nós temos que honrar e continuar honrando as pessoas, dando oportunidade. Porque se hoje eu sou Davi, amanhã eu posso ser Jessé. O que significa isso? Amanhã eu posso potencializar alguém, posso dar oportunidade para alguém para ser até melhor do que eu e tá tudo certo. Porque se eu formar discípulos melhores do que eu, isso significa que meu ministério deu certo. É verdade. Meu Deus. E é o nosso grande desafio, né? Desafio. Formar líderes e discípulos que sejam melhores do que nós, né? Exatamente. Pastor Gonçalves, a gente acompanha seu ministério, sua vida. O senhor hoje está com 604 mil inscritos no YouTube, né? É isso aí. E tem sido uma influência nessa geração, tem sido um homem de Deus. Muitas pessoas replicam as dinâmicas nas células, nos pequenos grupos. E como que tem sido essa experiência para você como um influencer nesse tempo? E isso é algo que não tem mais volta, tá? E primeiramente eu quero te dizer assim, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu posicionamento, por ser quem tu é, como pessoa e como alguém que está no meio digital, porque tem tanta gente ruim no meio digital e nós precisamos de mais pessoas como você nesse tempo, né? E tem tantos jovens hoje que talvez vão vir no congresso agora e vão olhar para você e te acompanham pelas redes sociais e falam, nossa, como que eu posso chegar um dia a ser parecido com o pastor Gonçalves, ou como que eu posso descobrir o meu chamado, ou que área eu devo atuar. Como não tem mais volta a isso, é algo que nós precisamos realmente atualizar a igreja, inclusive assim, pastores que ainda não acordaram para o digital, não acordaram para uma live, precisam rever isso com carinho. A gente fala para você hoje, olhe com carinho para isso, porque a igreja ela tem dois momentos, né? Nós temos a igreja digital e temos a igreja física, né? Presencial. E como é ser essa influência nesse tempo, pastor? E como que você vê o futuro na questão digital? Eu vejo o seguinte, pastor Márcio. Primeira coisa,
A Bíblia, ela continua sendo a Bíblia e ponto final. Não se pode mudar a Bíblia, mas a maneira de pregar ela precisa mudar o tempo todo, porque o mundo está mudando o tempo todo, né? Quando o senhor citou no início a questão da carta antigamente, pô, a gente mandava a carta, as meninas passavam batom, beijavam, passavam perfume na carta, porque não tinha WhatsApp, cara, não tinha. Agora, quer dizer, a igreja, como a gente pregava a palavra na igreja lá atrás, a palavra era a mesma e continua sendo a mesma. Deixar isso bem claro, né? A palavra de Deus, ela nunca precisa ser atualizada. Mas a nossa maneira, de acordo com que as coisas que estão acontecendo, precisa. Eu tenho certeza absoluta que Jesus teria Instagram hoje, se ele estivesse aqui. Com certeza ele iria usar. Com certeza ele ia usar. Se ele ia seguir o Pedro, não sei se ele ia seguir o Pedro. Se ele ia seguir o Judas, aí também é outra situação. Se ele ia dar o like, eu não sei. Mas tem que abrir a mente de como você vai passar essa mensagem, né? Eu sou suspeito em falar das dinâmicas, porque, na verdade, a dinâmica para mim nada mais é do que as parábolas. Então, assim, eu copiei de Jesus, né? Eu copiei dele, ele é a minha maior inspiração, que de maneira simples falava sobre coisas extraordinárias, né? De maneira simples com as pessoas. Então, eu uso muitas dinâmicas hoje, pastor, dessa maneira, tentando ganhar a atenção dos jovens. Eu uso muito humor também. Então, uso tudo isso para tentar colocar no primordial, principal, tudo que é a palavra de Deus. Então, a maneira de como nós fazemos isso é extraordinária. E usar as redes sociais para isso é mais do que tudo. O inimigo está usando. O mal está usando. Então, o bem também tem que usar, né? É claro que 600 mil inscritos diante de outros aí que tem milhões e milhões parece ser muito pouco. Mas para alguém que está pregando o evangelho, a gente vê que já é um alcance significativo. Então eu incentivo todos a pregar o evangelho e a promover a evangelização também através das redes sociais, mas de maneira inteligente também, né? De maneira tentar ser criativo, porque o nosso Deus é um Deus criativo, tentar cuidado para não ficar algo maçante também, né? Porque uma coisa é você fazer algo lá no presencial também, dentro da igreja, outra coisa é também a rede social. O tempo, né? Hoje eu tenho certeza, você que está nos assistindo aí, quando você recebe um vídeo, alguém fala, assiste aí. Primeira coisa que você vê, quanto tempo tem o vídeo. Uhum. Se o vídeo passou de 3, 4 minutos ali, você tem que gostar muito da pessoa para você assistir. Então, nós que somos produtores de conteúdo, e não só eu que tenho aí os inscritos, qualquer um, as igrejas, os pastores, os líderes, enfim, quem quer usar a internet, tem que saber utilizar da melhor maneira possível para que seja atraente, né? Para que passe a mensagem. Hoje, 30 segundos no horário nobre, na televisão, tudo bem que está indo embora a televisão já, mas é milhões. E aí a pessoa tem que passar a publicidade em 30 segundos. Então se vira nos 30, às vezes é 15 segundos e é milhões. E por que a gente tem que às vezes usar aí 2, 3 horas para tentar passar uma mensagem de que Jesus salva, cura, batiza e voltará? Então a gente tem que usar as redes sociais, mas de maneira correta. Eu me lembro de ter tido uma experiência ano passado, pastor, falar para pastores de Manaus, da nossa denominação, né? E fui convidado pelo presidente para falar sobre atualização na igreja. E eram pastores de um pouco mais de idade, então tipo todo aquele cuidado, né? E aí eu citei um exemplo bem legal. Eu disse assim, pastor, como que o senhor ouvia música quando o senhor era pequeno? Assim, da sua juventude. Ele disse, eu ouvia no vinil. Eu falei, pastor, que legal, no vinil. E depois? Aí ele foi falando, né? Todas as eras e tal. Depois, cheguei na fita que tinha lado A, lado B, né? E tal. E ele foi... E aí, pastor, e depois? CD, depois pendrive, MP3, MP4. Eu disse, como que o senhor escuta hoje? Ele disse, minha neta instalou no meu telefone um aplicativo chamado Spotify. Aí eu pesquiso a música que eu quiser. Aí eu disse, pastor, e o senhor pesquisa a música daquela época? Ele disse, pesquiso, tem até uma listinha. Eu falei, então significa que o senhor escuta a mesma música, mas hoje de maneira diferente. Aí eu falei, pastor, essa realidade o senhor tem que trazer para a sua igreja. Então Sim. É a mesma mensagem, é o mesmo evangelho, é Jesus, mas a maneira de ouvir, né, se tornou diferente. Aí eu citei uma pesquisa que eu fiz que
Um jovem brasileiro passa por dia, em média, de 8 a 10 horas por dia nas redes sociais e se juntarmos também o YouTube. Então imagina, digamos que um jovem fica acordado aí umas 16 horas por dia, né? Se ele dormir pouco. Metade do dia é na rede social e no YouTube. E se a nossa igreja não tiver conteúdo lá, e se o nosso pastor não tiver conteúdo lá, vai ter outras igrejas, outros pastores e até conteúdos não cristãos Que é o grande problema. que Né? vão influenciar diretamente a vida. Eu lembro que naquele dia os pastores disseram: uau, agora eu entendi, a ficha caiu, eu tenho que fazer, né? E aí meio que a pandemia nos forçou nisso, né? As igrejas que já estavam vivendo isso de maneira remota, entre aspas, né? Tiveram menos impacto do que aquelas que do nada tiveram que fazer Instagram, já não tinha seguidor para assistir o culto, do nada tiveram que fazer canal do YouTube, né? Então eu acho que é isso, é meio que um caminho sem volta. E agora chegou o metaverso também, né, pastor? Pois é. E parece que tudo vai piorar. O novo, né? O novo assusta, né? Só que depois que você aprende que você pesquisar ali no Spotify a música que você quer antiga lá, você fala, nossa, muito mais fácil do que você ter que usar a fita para voltar a fita. E às vezes a música que você quer tava no meio, você tinha que ficar passando. Então, o novo assusta, mas quando você abre, aí é uma mudança de mentalidade. Quando você abre a mente pro novo, você vai ver que daqui a pouco vai facilitar para você continuar cumprindo a sua missão. E outra coisa que é interessante é que antigamente a gente fazia o folheto, fazia o carimbo, né? Carimbava o folheto e ia de porta em porta. Hoje você cria um anúncio, né? No Facebook Ads ali, no Google Ads, você cria um anúncio. E ele encontra quem você quer. Coloca a idade, né? Que doideira, né? Então, assim, a forma de evangelizar também está mudando. Com certeza. Nesse sentido, assim, recentemente nós assumimos uma igreja lá, e aí tinha umas 8 pessoas. Primeira coisa que eu fiz foi criar um Instagram da igreja. Já criamos o Instagram da igreja, as redes sociais da igreja, começamos a movimentar as redes sociais. Acho que umas 15, 20 pessoas vieram através do Instagram. Uau. Porque elas passavam na frente, não sabia dia nem horário de culto. Né? E às vezes você coloca a informação ali na placa, mesmo assim a pessoa não lê, porque passa de carro às vezes, não lê. Mas procura no Facebook, procura no Instagram, acha, tá lá a descrição, dia, horário de culto, vai lá e aparece na igreja. Entende? Então, e as pessoas hoje, elas olham muito isso, né? Tem essa questão de se olhar mais para as redes sociais. Mas que top. Por isso aí, Rio Grande do Sul também tem a RS4, com aplicativo, programa de TV, de rádio, podcast aí para abençoar a galera da Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Rio Grande do Sul. Pastores, muito obrigado pelo carinho de vocês estar aqui com a gente. Mas nós precisamos aqui, né? Temos hoje o nosso pastor Gonçalves, que é uma referência pra gente. De verdade, pastor, nós estamos muito felizes de te receber aqui. Eu também estou muito feliz. Eu fiz até plaquinha no aeroporto. Você não tem noção de como você é bem visto, como você está sendo aguardado aqui, como você tem uma notoriedade tão grande aqui no nosso estado, na vida dos nossos jovens, né? E precisamos aqui, vamos dar uma salva de palmas para o pastor Gonçalves. Que isso, gente, que isso. Jesus é maravilhoso. Top demais. Como é que quem topa com Cristo é top. É top. E assim, pastor Márcio, rapidinho assim, o senhor está falando isso, e aí eu me lembro de quem está fazendo tudo isso na minha vida. Eu sou um cara que eu nasci e hoje vocês vão ver amanhã, né? Eu uso humor demais, mas eu nasci tímido demais, gente. Tímido. Ao ponto de as pessoas me cumprimentarem e eu não conseguir cumprimentar a pessoa. Não é que eu era mal educado, não. É que eu tinha timidez. E eu pedi pro Espírito Santo mudar isso em mim. Porque eu sempre aprendi que a minha personalidade Deus respeita, né? Só que eu não estava sendo feliz com aquilo, com o meu jeito. Então eu pedi, aí Deus, eu acho que ele deu um grau a mais, assim, né? Quem vai me conhecer já sabe. Resumindo, tudo isso que eu estou vivendo hoje, quando o senhor faz esses elogios, eu sei quem que faz. Por isso que, assim, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, nada disso aconteceria. Nada disso estaria acontecendo. Então, você que está nos assistindo, mergulhe no Espírito Santo. É Ele que sopra. Os nossos livros, as nossas dinâmicas, pastor Márcio, quando eu e minha esposa, pastora Marielle,
quando a gente começou a criar, a gente imaginou que ia ser usado somente nas células, e já seria muito bom nas escolas bíblicas, mas hoje tem professores utilizando, tem as pessoas usando no mundo corporativo, nas empresas e tantos outros lugares, nas escolas, professores usando nas escolas. Então, assim, é o Espírito Santo que sopra. Então, todas as vezes que eu subo no altar, subo em algum lugar para palestrar ou para trazer uma palavra, e aí eu vejo as coisas acontecendo ali, a juventude, enfim, o público que está ali, que até tem uma certa admiração, eu dou risada assim quando eu saio e falo assim, Espírito Santo, o Senhor arrebentou mais uma vez. Porque eu, diante do Espírito Santo aqui, não teria condições nenhuma, gente, de pegar no microfone. Como eu era lá atrás, tímido demais. Então, tudo que acontece é culpa dele e é pra ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Igor, considerações? Amém, Nice. queridos. Para encerrar, quero agradecer também a vida aqui do pastor Márcio, né, do reverendo Solon, pastor Mário, pastor Bianco, pastor Moreira, pastor Edilmo, nosso presidente lá no estado, né? Deus continue abençoando você. E você, querido de jovem que está nos assistindo, né, coloque essas regras no seu coração. Honre seu pastor, seja engajado na sua igreja local. Eu tenho certeza que Deus vai te levar para lugares ainda maiores, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fechou, Rafa? É isso aí. Top. Agora que é o churrasco? Agora é churrasco, pastor. Gente, dá licença um pouquinho, gente, por favor. Agora é o churrasco. E é o seguinte, daqui a pouco, né? O congresso tá chegando aí já, né? Meu Deus do céu. E eu fiquei sabendo que vai estar entupido isso aí, né? Vai. Jesus, vai ser top demais, gente. Eu vou almoçar bem hoje, porque amanhã eu vou estar forte, Igor. Vai ser bom demais. Gente, abração. Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto. Que tava com Cristo, cara.